Oi pessoal, tudo bom? Bom ter vocês de volta aqui na escola. Espero que vocês sejam felizes pela volta do presencial e que isso possa colaborar bastante aí com o aprendizado de vocês, possa ajudar vocês a poder evoluir mais aí, dar continuidade naquilo que vocês fizeram durante a pandemia, quando a gente estava só na aula online. Bom, gente, então hoje nós vamos para a aula de equilíbrio térmico, é o quarto capítulo do nosso curso. Tá? Então vamos dar continuidade à parte de calorimetria que a gente estava vendo. Vamos então para a nossa aula aí. Aproveitem bastante, tá? Então vamos começar com o nosso tema de equilíbrio térmico. Bom, o equilíbrio térmico é um estado que acontece quando dois ou mais corpos interagem dentro de um sistema termicamente isolado, ou seja, só trocam calor entre si. Quando isso acontece, eles vão trocar calor até que as suas temperaturas se igualem. E quando isso acontece, nós chamamos esse estado de equilíbrio térmico. Quando eles atingem o equilíbrio térmico, a gente pode dizer que a soma das quantidades de calor de cada corpo vai dar zero. Por quê? Vamos pensar na situação de um sistema de dois corpos. Um corpo que nós vamos chamar de corpo A e outro corpo que nós vamos chamar de corpo B. Se o corpo A cedeu 1000 calorias para o corpo B, já que eles trocam calor somente entre eles num sistema isolado, então vou poder dizer que a quantidade de calor do corpo A vai ser menos 1000, já que ele cedeu 1000 calorias, e que a quantidade de calor do corpo B vai ser de mais 1000, porque o B recebeu 1000 calorias. Na hora que eu somar esses dois valores, menos 1000 mais 1000, vai dar zero. Tá? E eu posso estender esse exemplo para 3, 4, 5, quantos corpos forem. Quando a gente soma a quantidade de calor de cada corpo num sistema termicamente isolado, depois de atingir o equilíbrio térmico, a gente pode dizer que o total vai dar zero. Tá? Quando o corpo perde calor, a gente considera que a quantidade de calor dele é negativa. E quando o corpo recebe calor, a gente considera que a quantidade de calor é positiva. Tá? Então, estendendo esse exemplo para mais corpos, né, se eu tiver três corpos, por exemplo, corpo A, corpo B e corpo C, eu vou poder dizer que se eu somar a quantidade de calor do corpo A, que é o QA, com a quantidade de calor do corpo B, que é o QB, e a quantidade de calor do corpo C, que é o QC, vai dar zero. Se tivesse um corpo D, um corpo E, um corpo X, um corpo 5, um corpo 1 milhão, se eu somasse todas as quantidades de calor desses corpos, desde que eles estejam trocando calor dentro de um sistema termicamente isolado, esse resultado vai ter que dar zero. Vamos pensar num exemplo prático do que seria um sistema termicamente isolado. Bom, esse tipo de sistema, não existe um sistema perfeitamente isolado termicamente. Mas vamos pensar aí aproximadamente uma caixa de isopor. Quando você coloca gelo e as latinhas de refrigerante dentro de uma caixa de isopor, a gente pode dizer que o isopor ele funciona como um bom isolante térmico. Então, a troca de calor vai acontecer, desde que num tempo curto, praticamente entre o gelo e a bebida que está lá dentro, sem que o gelo e a bebida troquem calor com o meio externo. Como na prática não existe um meio termicamente isolado perfeito, a gente pode reparar que num tempo muito longo o gelo acaba derretendo e o que está lá dentro acaba tendo sua temperatura aumentada, porque ele vai perdendo calor muito, muito, muito vagarosamente, mas com o tempo há essa troca de calor sem com o meio externo. Não existe o isolante térmico perfeito, mas seria aproximadamente uma caixa de isopor, nessa situação descrita, um exemplo de sistema termicamente isolado. Então aqui, o QA, o QB e o QC representam as quantidades de calor do corpo A, do corpo B e do corpo C. Tá bom? E para que a gente utiliza essa relação, que a soma das quantidades de calor vai dar igual a zero no sistema termicamente isolado que entra em equilíbrio térmico? A gente utiliza para calcular a temperatura de equilíbrio térmico. O que é a temperatura de equilíbrio térmico? A gente já viu que quando os corpos atingem o estado de equilíbrio térmico, as suas temperaturas vão ser as mesmas. E essa temperatura é a temperatura que a gente chama de temperatura de equilíbrio térmico. A gente aprendeu a utilizar a equação da calorimetria da seguinte maneira: Q igual a m vezes C vezes ΔT.
onde Q é a quantidade de calor, M é a massa, C é o calor específico sensível e o ΔT é a variação de temperatura. A gente também aprendeu essa fórmula da seguinte maneira: Q igual Czão, C maiúsculo, vezes o ΔT. Neste caso, Czão significa capacidade térmica. E, nunca é demais lembrar, a diferença entre o Czinho e o Czão. O Czinho representa calor específico e o Czão representa capacidade térmica. Para a gente poder calcular a temperatura de equilíbrio térmico, a gente vai utilizar essa equação de uma outra maneira. A gente vai substituir o ΔT por T menos T0. A gente sabe que o ΔT é a variação de temperatura, que é o valor da temperatura final menos inicial. Então, ao invés de usar o ΔT, a gente vai usar T menos T0 na nossa equação. É a mesma equação, só que ao invés de estar o símbolo ΔT, está o símbolo T menos T0. Bom, então vamos agora resolver um exemplo de como se calcular a temperatura de equilíbrio térmico. Vamos ver esse problema. Considere um recipiente de capacidade térmica desprezível, onde encontra-se 200 gramas de água a temperatura de 10 graus Celsius. Coloca-se nesse recipiente um bloco de 100 gramas de um metal de calor específico 0,2 calorias por grama vezes graus Celsius, a temperatura de 80 graus Celsius. Considerando o calor específico da água 1 caloria por grama vezes graus Celsius, determine a temperatura de equilíbrio térmico desses corpos. Então aqui a gente tem a missão de determinar a temperatura de equilíbrio térmico entre a água e o bloco de metal. Veja que o problema menciona que a capacidade térmica do recipiente é desprezível. Isso significa o quê? Que a quantidade de calor que tanto a água quanto o bloco de metal vão trocar com o recipiente, ela é muito, muito pequena. Então a gente pode desconsiderar isso. Pode considerar que a troca de calor só ocorre entre a água e o metal. Vamos então determinar essa situação. O que a gente vai fazer? A gente sabe que a informação que a gente vai usar para resolver esse problema é que a soma das quantidades de calor entre os corpos que trocam calor nesse sistema tem que dar zero. Então eu vou usar essa informação para calcular a temperatura de equilíbrio. Por isso eu vou precisar calcular a quantidade de calor da água e a quantidade de calor do metal. Depois eu somo as duas e igualo a zero. Vamos começar com a água. A água ela tem massa de 200 gramas. Nós vamos chamar a massa da água de MA. Óbvio, A de água. O calor específico da água, que é o Ca, é 1 caloria por grama vezes graus Celsius. A temperatura inicial da água, que nós vamos chamar de T0A, é igual a 10 graus Celsius. E a temperatura final da água, que nós vamos chamar de TA, nós vamos usar o símbolo TE, que é a temperatura de equilíbrio térmico. Colocando na equação da calorimetria, nós vamos ter que QA, que é a quantidade de calor do ar, é igual ao MA vezes o CA vezes temperatura final do ar menos temperatura inicial do ar. Substituindo os valores, no lugar do MA nós colocamos os 200 gramas, no lugar do CA o 1, no lugar do TA nós vamos colocar o símbolo TE, que vai representar a temperatura de equilíbrio térmico. E no lugar do T0A, que é a temperatura inicial da água, nós vamos colocar 10, que são os 10 graus Celsius, que o problema nos informou. Fazendo esse cálculo, primeiro a gente multiplica o 200 por 1, que vai dar 200. Depois disso, fazemos a distributiva. Então, 200 vezes TE vai dar 200 TE. 200 vezes 10 vai dar 2000. Esse é o máximo que eu consigo simplificar essa equação, antes de eu saber o valor do TE, que é o objetivo do problema. Agora vamos fazer o mesmo para o metal. A massa do metal, que nós vamos chamar de MM, vai ser igual a 100 gramas. O calor específico do metal, que é o CM, é igual a 0,2 calorias por grama vezes graus Celsius. Temperatura inicial do metal, 80 graus Celsius. Temperatura final do metal vai ser o mesmo TE que a gente usou lá na temperatura final da água. Por quê? Porque no equilíbrio térmico as duas temperaturas são as mesmas. Por isso que nós estamos usando o mesmo símbolo, tanto na temperatura final do ar, quanto na temperatura final do metal. Se as temperaturas fossem diferentes, eu não poderia usar o mesmo símbolo para representar as duas temperaturas finais.
Mas o que a gente sabe da teoria é de que as duas temperaturas são iguais quando se atinge o equilíbrio térmico. Substituindo os valores na equação, nós vamos ter 100 no lugar da massa do metal, 0,2 no lugar do calor específico do metal, TE no lugar da temperatura final do metal, menos 80, que é a temperatura inicial do metal. Multiplicando 100 por 0,2, nós vamos chegar no resultado de 20. Fazendo a distributiva, 20 vezes TE dá 20 TE, 20 vezes menos 80 vai dar menos 1.600. Então agora eu já tenho a quantidade de calor da água e a quantidade de calor do metal. Eu sei que se eu somar as quantidades de calor da água e do metal, tem que dar zero. Portanto, o QA mais o QM tem que dar zero. Substituindo os resultados que a gente teve, no lugar do QA, eu vou colocar 200 TE menos 2000, que é o resultado que a gente teve da quantidade de calor da água. No lugar do QM, eu vou colocar 20 TE menos 1.600 e vou igualar tudo isso a zero. Agora, eu vou somar o que for TE com TE, então 200 TE mais 20 TE vai dar 220 TE. Os números sozinhos, eu faço as operações com eles. Então, menos 2.000 menos 1.600 vai dar menos 3.600. E tudo isso vai dar igual a zero. E o que eu faço agora? Passo 3.600 para o outro lado, ele fica positivo. E agora passo 220 dividindo, já que ele estava multiplicando o TE. Então o TE vai ser 3.600 dividido por 220. O TE vai ser aproximadamente 16,36 graus Celsius. Ou seja, se eu colocar um bloco de 100 gramas de metal, que tem calor específico 0,2 a 80 graus Celsius, em 200 gramas de água a temperatura de 10 graus Celsius, os dois corpos vão se equilibrar na temperatura de 16,36 graus Celsius. Bom, turma, então essa aí foi a nossa aula sobre equilíbrio térmico. Eu espero que vocês tenham gostado bastante. Aproveitem para fazer os exercícios sugeridos, as atividades. Entre em contato comigo pelos caminhos que vocês já conhecem, para tirar qualquer dúvida, se precisar de qualquer ajuda, tá bom? Conto com vocês para isso aí. Obrigado, galera, e até a próxima.